Sejam muito bem-vindas, minhas rainhas visionárias. É um prazer imenso receber vocês aqui. Vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Simara Costa, sou psicanalista, terapeuta, coach, empresária. Gosto de brincar que sou empreendedora empreendedora raiz, porque é empreendedora que já nasceu empreendendo, ela não sabe fazer outra coisa e eu de fato não sei fazer outra coisa. Eu gosto muito de brincar com as minhas mentoradas de que não me vem com um problema que senão eu vou criar mais um negócio para você. E durante a minha jornada eu entendi que para que você seja bem-sucedida na sua vida profissional, em todas as áreas da sua vida, você precisa ter uma base, um quesito principal: inteligência emocional. Não adianta você ter capacidade, você ter energia, você ter disposição, se você não tem permissão. E para que você tenha permissão, para que você se dê permissão, você precisa ter inteligência emocional, você precisa ter autoconhecimento, você precisa saber gerenciar as suas emoções. Certo, minha rainha? Minha rainha visionária, eu chamo vocês de Vises, uma das minhas visionárias do meu grupo secreto, do nosso grupo secreto, do nosso clã, apelidou cada visionária de Vises de uma forma muito carinhosa e eu peguei esse apelido para todas vocês. Então, se vocês ainda não me seguem no Instagram, por favor, me sigam agora, Simara Costa Oficial, meu Instagram pessoal. Sigam também o Instituto Simara Costa. O Instituto Simara Costa é uma escola de negócio para as mulheres. E acreditem, minhas rainhas, essa é a primeira escola de negócio para mulheres. É uma escola onde nós trabalhamos todos os pilares principais para que você seja uma mulher de sucesso. Claro, obviamente, o primeiro deles é a inteligência emocional. Lá nós temos cursos de inteligência emocional, temos mentoria para inteligência emocional, e você que precisa fazer um processo terapêutico de uma psicóloga, uma psicanalista, uma terapia holística, você também pode estar seguindo o Eu Quero Transformação. Lá é onde a gente tem apenas atendimentos individuais. Então, minha rainha, seja muito bem-vinda. Eu quero dizer para vocês que esse espaço aqui que criamos juntas não é apenas um encontro, mas é um convite para uma jornada de autoconhecimento profundo. Isso mesmo, minhas rainhas. Antes de iniciarmos, eu gostaria de estabelecer um contrato entre nós. Eu quero que você entenda que você está num espaço seguro para explorar o seu interior, sua mente, seu mindset. Vamos respeitar o tempo individual de cada uma está no seu processo, no seu momento. Aqui não é espaço de julgamento, é apenas para observar e refletir. Vamos transformar genuinamente a nossa presença em estado consciente. Por isso eu quero convidar vocês a fazer um exercício bem breve. Feche todas as abas do seu computador, coloque seu celular no silencioso e traga a sua atenção para esse momento. Eu quero que você feche os olhos e respire profundamente, enchendo todo o seu pulmão, todo o seu diafragma de ar, para que você consiga verdadeiramente, minha rainha, estar em estado presente e consciente. Então vamos lá, vamos fazer esse exercício comigo. Respirando fundo pelo nariz e soltando o ar pela boca. Você vai repetir esse processo mais 2 vezes. E a cada vez que você repetir esse processo, eu quero que você desligue seus pensamentos de todos os problemas, de tudo que está te afligindo, te entristecendo, te deixando com raiva, de tudo que está te desconectando desse momento. Quero que você fique em estado presente, prestando atenção nessa aula, para que você tenha insights valiosos. Respire mais uma vez, minha rainha. Sinta o lugar que você está, a cadeira, o sofá, talvez na sua cama. Sinta as suas pernas, os seus pés no chão. Sinta o lugar onde você está.
Se tiver com barulho nesse local, se for possível, mude para outro. Se não for, tudo bem. Você consegue se desconectar do barulho e ter a atenção focada nesse momento. Para isso, eu quero que você respire mais uma vez. Muito bem, minha rainha. Mantenha-se num estado presente e num estado consciente. É fundamental para que qualquer transformação seja autêntica o teu estado presente. Quando estamos verdadeiramente presentes, nós criamos espaços para que novos insights comecem a emergir da nossa mente. Quero começar essa aula hoje falando sobre arquetipos de sofrimento. É importante a gente explorar esses arquetipos para que você entenda o porquê que você vive em ciclos de dor, autossabotagem e fracasso. Porque toda hora você, minha rainha, está comprando demais, em excesso, está aí no movimento do tigrinho. Porque que você, minha rainha, todas as vezes que pensa em abrir alguma coisa, pensa em dar um passo adiante, você se acha que não é o momento, você não está pronta. Nós fizemos uma enquete lá no Instagram, ou no nosso grupo do WhatsApp, e muitas de vocês sentem que não estão prontas. Mas eu quero dizer para vocês que esperar um momento para estar pronta é uma autossabotagem, e esse momento ele não vai chegar nunca, até que você haja. Esse é um padrão de autossabotagem. Padrões de autossabotagem são ciclos, são cíclicos. São aqueles relacionamentos abusivos que você entra de um, sai de outro, entra de um, sai de outro, entra em um, sai de outro. É aquela vontade, aquela sensação de que você quer estar toda hora mudando de estado, de lugar, de país. Eu já fui essa. Viajei muito por aí pelo mundo, morei em vários lugares, encontrei o meu lugar preferido, o lugar que eu quero passar a minha vida. Tenho 2 preferidos, que um é na Europa e o outro é aqui no Brasil, em Florianópolis. Para quem me conhece, me acompanha, sabe, cada 3 meses eu estou lá viajando, passeando. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu passei muito tempo andando por aí em busca de melhorar. Foi só quando eu entendi que não adiantava eu ir me mudando, trocando de relacionamento, de amizades, de lugares, que eu mudava. Porque o problema estava em mim. Era o meu comportamento que precisava mudar. Era o meu autoconhecimento que precisava emergir. Era eu saber o que eu queria, para onde eu queria ir, quais eram meus objetivos, qual era o meu propósito de vida. Tem muitas pessoas que não sabem nem o que significa a palavra propósito. E eu tenho que dizer para vocês que a falta de propósito é muitas vezes o local da tua ansiedade, da tua depressão, do teu burnout. O que eu vim fazer nesse planeta? Qual que é a minha função entre os seres humanos? Qual que é a minha função na minha vida? Quais são os meus sonhos? O que eu quero deixar de mensagem quando eu não estiver mais aqui? O que as pessoas vão pensar de mim quando eu me for? Como é que elas vão se lembrar de quem é você? De quem é a Simara? Como é que você vai lembrar desse encontro quando eu não estiver mais aqui? Isso é um propósito de vida. Você respondendo essas perguntas, você consegue descobrir quais são os seus propósitos de vida. Definir as suas missões, seus planejamentos, suas estratégias. Hoje a gente vai falar sobre capacidade, permissão, energia, vontade de vencer, de se movimentar. Como é que esses 3 pilares influenciam na tua vida para que você viva um ciclo de autossabotagem? Um ciclo de dor. Sabe aquela sensação de que, toda hora isso acontece comigo? Por que as coisas só dão erradas para mim? Porque toda hora tá alguém me roubando, seja financeiramente, seja no contrato, no trabalho, seja o meu tempo. Por que eu compro demais?
Porque toda hora eu tô endividada. Minha rainha, deixa eu te dizer uma coisa, visionária. Em todo excesso existe uma falta. E nós vamos trabalhar isso esses 3 dias. Então sejam muito bem-vindas. Vamos começar agora explorando os arquetipos. Os arquetipos e o que eles representam de diferente na vida feminina, no mindset, no nosso psíquico, na nossa mente. Quero começar trazendo aqui o arquetipo da cuidadora compulsiva. Vamos ver se você se relaciona com ela. A cuidadora compulsiva, ela é caracterizada pelo padrão do apego ansioso. São os esquemas de autossacrifício e abandono. Sua identidade está fundamentada em cuidar do outro. Resulta na negligência das suas próprias necessidades. E vive com um psicológico difuso. Quero que você pense em uma pessoa que tem dificuldade de dizer não, que absorve os problemas dos outros como se fossem os seus, ou que não sabe ao certo onde é que termina a sua responsabilidade e onde é que começa a do outro. Esse é um exemplo de uma fronteira psicológica difusa. Basicamente, isso acontece quando os limites emocionais entre nós e os outros não estão bem definidos. Podemos nos sentir invadidas por opiniões alheias, as expectativas e as emoções externas, sem nem perceber que temos o direito de estabelecer um espaço próprio, onde as nossas vontades e sentimentos também são importantes. Muitas vezes isso pode nos levar a viver uma função de estar sempre preocupada com o que os outros esperam de nós, ignorando a nossa própria necessidade. Reconhecer e fortalecer essas fronteiras é um passo importante para ter relacionamentos mais saudáveis e uma vida emocional mais equilibrada. Então eu quero fazer uma pausa agora para que você observe uma coisa. Nós vamos falar mais para frente sobre os 3 pilares, os 3 padrões importantes dos ciclos. E como é que você vai quebrar, como é que você vai identificar esses pilares? Porque esses pilares, eles se manifestam no momento de uma pré-queda, e nós vamos falar sobre isso lá na frente também. Só que tudo isso tem a ver com relacionamento. E o seu comportamento tem a ver com os relacionamentos que você vive, que você tem hoje. Em que mesa que você está sentando, minha rainha? Consecutivamente, o seu comportamento também influencia nos seus relacionamentos. Você precisa mudar o seu comportamento para mudar o seu relacionamento, para mudar de mesa. E você precisa mudar de mesa para mudar o seu comportamento. Então é importante que você fique aqui, atenta a esses arquetipos. Então agora vamos ver o arquetipo da adaptadora relacional. Ela apresenta um padrão de submissão e inibição emocional, como um esquema de subjugação e uma busca de aprovação. A sua autoestima está condicionada à validação externa, especialmente de figuras de autoridade ou de parceiros. Imagine alguém que sempre coloca as necessidades dos outros acima das suas próprias. Aceita tudo sem questionar e tem dificuldade de impor. Isso é um exemplo de subjugação. É um padrão mental que essa pessoa sente que deve se submeter ao outro, muitas vezes por medo de rejeição ou conflito. Já a busca de aprovação, ela acontece quando alguém vive tentando agradar e ser aceito. Sabe aquela pessoa que não consegue dizer não, porque teme que os outros fiquem chateadas? Ou aquelas que sempre buscam a opinião dos outros para se encaixar? Esse é um esquema de busca de aprovação, onde a aceitação do outro se torna mais importante que a sua própria autenticidade. Ambas podem fazer com que a pessoa perca a sua autonomia e viva de acordo com o que os outros esperam, sem considerar suas próprias vontades e limitação. Identificar esses padrões é essencial para conquistar relações mais equilibradas e respeitosas. A principal diferença entre os dois é que o arquetipo relacional abrange um aspecto mais amplo,
de padrões e interações, enquanto o arquetipo da cuidadora compulsiva foca na necessidade de cuidar e proteger. Ambos podem impactar profundamente a forma como uma pessoa vive em seus relacionamentos e em sua própria identidade. Agora vamos falar sobre o arquetipo da perfeccionista, a perfeccionista desassociada. Essa manifesta mecanismos de defesa como intelectualização e compartimentalização. Mantém uma persona social impecável enquanto experimenta e funda desconexões internas, como um esquema de padrões inflexíveis e defectividade. Para que você entenda melhor, eu quero que você imagine alguém que sempre entrega resultados impecáveis no trabalho, mantém uma aparência impecável e nunca demonstra fraqueza. Essa pessoa, ela pode parecer extremamente competente e organizada, mas por dentro ela se sente super insuficiente. Ela evita lidar com as emoções difíceis através da intelectualização, ou seja, racionaliza tudo, mas não sente. Além disso, compartimentaliza a sua vida, separando emoções e responsabilidades que não se sobrecarregam. Esse arquetipo está ligado a padrões de inflexibilidade. É um sentimento de defectividade, onde a pessoa acredita que se ela não for perfeita, ela vai ser rejeitada ou ela vai ser exposta. Isso pode levar a um ciclo de exaustão, onde ela se esforça cada vez mais para se manter fechada, sem conseguir se conectar verdadeiramente com as suas emoções e as suas necessidades. Agora vamos falar sobre o arquetipo da paralisada consciente. Esse arquetipo é a hipervigilância, a ruminação cognitiva, tá toda hora se culpando, possui autoconhecimento intelectual sobre as dores, mas a experiência, o bloqueio, a integração entre a cognição e a ação. E frequentemente ele vem devido a traumas não processados. Para que você entenda melhor, eu quero que você imagine que uma pessoa que lê muito sobre autoconhecimento, faz terapia, entende suas feridas emocionais, mas na prática ela continua repetindo os mesmos padrões. Você conhece alguém assim? Essa pessoa sabe que ela precisa mudar, ela sabe quais são seus bloqueios internos, que ela entende quais são os que estão impedindo, mas na hora de tomar a decisão de sair dessa zona de conforto, ela não sai. Muitas vezes esse bloqueio está ligado a trauma não processado. E a gente acaba criando um medo inconsciente de errar, de se expor ou de enfrentar novas situações. Esse arquetipo ele pode levar à procrastinação e à sensação de estar presa em ciclos repetitivos. E a frustração de não conseguir avançar, mesmo tendo clareza sobre o que precisa ser feito. A chave para você quebrar esse padrão está entre integrar o conhecimento intelectual com ações práticas, permitindo novos passos e enfrentamento pouco a pouco. Vai com medo mesmo. Coloca a fralda e vai. Então agora, eu quero que você reflita qual desses padrões ressoam mais com você, mais com as suas experiências. Ou talvez você perceba que é uma combinação de todos eles operando em formas diferentes nas suas áreas de vida. Compartilhe aí no chat o arquetipo do qual você mais se identificou. Se possível, coloca uma breve explicação, um breve exemplo de como é que ele se manifesta na sua vida. Você fazendo isso, vocês vão perceber que muitas outras mulheres também passam por esse processo. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Pega papel e caneta se vocês ainda não tiverem pego. Nós vamos falar sobre capacidade, disposição e permissão. Bom, agora que vocês já tomaram consciência dos principais arquetipos que nós vamos trabalhar nesses 3 dias, eu quero explorar 3 dimensões psicológicas fundamentais que estruturam a nossa capacidade de transformação. Capacidade, que é a dimensão cognitiva,
aquela pessoa que ela já nasce com dom, ela já tem aquela habilidade, ou a pessoa que estudou muito para ter aquela habilidade, né? Tem pessoas que têm talento. Talento também é capacidade. Ela representa não apenas habilidade técnica, mas também recursos psíquicos como flexibilidade, inteligência emocional e a capacidade de se autorregular. É o saber fazer e o saber ser. Como é que você vai entender isso? Pensando em alguém que não apenas sabe resolver problemas matemáticos, mas ela também consegue lidar com desafios inesperados, sem entrar em pânico, sem entrar em estresse. Essa pessoa ela tem flexibilidade cognitiva, ou seja, ela consegue mudar de estratégia quando necessário. Além disso, se ela entender e gerenciar as suas próprias emoções e as dos outros, ela possui inteligência emocional, o que ajuda a manter uma relação saudável e a tomar decisões conscientes. Outro aspecto essencial é a autorregulação, que permite alguém a controlar os seus próprios impulsos e também se manter focada nos objetivos, mesmo diante de dificuldade. Tudo isso faz parte de saber fazer, que são as habilidades práticas, e do saber ser, que são competências emocionais e sociais, e que juntos formam uma capacidade cognitiva completa. Agora vamos falar sobre disposição, que é a energia, o motivacional, é aquela pessoa que fala, vamos, bora, vamos pra cima, uhul! É essa pessoa. Ela vai do simples motivacional à energia. Ela engloba uma energia libidinal. Como você distribui a sua energia psíquica, seus investimentos emocionais, a sua capacidade de mobilizar e os recursos internos frente a desafios. Eu quero que você imagine alguém que, mesmo diante de dificuldade, consegue manter o foco e encontrar forças para seguir em frente. Essa pessoa não apenas ela tem a motivação, mas ela também sabe como investir a sua energia emocional. Isso significa que ela não desperdiça energia em preocupações excessivas ou em situações que ela não pode controlar, mas ela direciona a sua força para o que realmente importa. É uma pessoa mais focada. A economia libinal entra nesse processo como um mecanismo de equilíbrio. É a forma que essa pessoa administra a sua energia psíquica, evitando a sobrecarga e garantindo que ela tenha um recurso interno para lidar com os desafios da vida. Quando essa economia está desajustada, isso pode haver uma exaustão, uma procrastinação ou até mesmo um bloqueio emocional. Ter uma disposição saudável significa saber mobilizar seus recursos internos sem se esgotar ou se perder em padrões de desgaste emocional. É encontrar um ritmo sustentável para crescer, evoluir e enfrentar a vida com mais inteligência. Em resumo, é a capacidade que você sabe que pode fazer enquanto à disposição. Em resumo, a capacidade é o que você sabe e pode fazer, enquanto a disposição é o que te impulsiona a agir e manter o ritmo, certo? Uma pessoa pode ter muita capacidade, mas sem disposição e ficar estagnada. Da mesma forma, alguém pode ter muita disposição, mas sem capacidade. Isso pode desperdiçar a energia sem alcançar resultados. Percebem? Agora a gente vai entender mais sobre permissão, que é a dimensão do superego, o elemento que é mais profundo e frequentemente negligenciado. Refere-se à autorização interna, que você concede a si mesma, baseadas nas suas introjeções parentais, mensagens culturais internalizadas e contratos psicológicos inconscientes. Como assim, Simara? Imagina alguém que toda vez que está prestes a alcançar um objetivo, acontece alguma coisa dá errado. Essa pessoa, ela pode ter crenças conscientes de que merece o sucesso,
mas em algum nível mais profundo há uma regra interna e contratos psíquicos inconscientes que limitam essa realização. Isso pode acontecer devido a uma mensagem internalizada da infância, como: não exagere, não seja ambiciosa demais, ou que o sucesso vem com sacrifício. Agora pausa aqui para a gente se aprofundar um pouco mais na relação entre a permissão, quando essa pessoa não se permite, ou quando essa pessoa está ali se permitindo a viver e de repente acontece alguma coisa que vem a autossabotagem, de alguma forma. Por exemplo, alguém que hoje se inscreveu, era para estar aqui hoje nesse treinamento, nesse curso, nesse bate-papo, nesse momento de autoconhecimento, de reflexões. No momento em que ela vai tirar a venda dos olhos, aí acontece alguma coisa. Ela não conseguiu chegar a tempo para acompanhar a aula ao vivo. O carro furou o pneu, houve um acidente de carro, o filho ficou doente, ela teve que sair correndo para o hospital. Nossa, Simara, mas aí o filho ficou doente, ela teve que sair correndo, ela não tinha outra opção. Mas tudo acontece quando alguma coisa acontece. Tudo acontece quando ela está prestes a alcançar o sucesso. Ela tem talvez a capacidade e ela talvez tenha a disposição, mas ela não tem a permissão. Ou ela começou a se permitir, toda vez alguma coisa acontece. Nosso corpo, nossas células, é energia pura. Então, aquilo que você pensa, que você sente, você vibra. Isso é provado cientificamente. Você pode procurar no YouTube sobre isso. Física quântica, energia. E o que você vibra para o universo, para Deus, ele te devolve. Então, se você está vibrando, está mandando energia, tá vibrando energia, você está falando que você se permite, mas você não se permite. Lá no seu inconsciente existem crenças, como, por exemplo, que sucesso vem com muito sacrifício. Crença de que... Pra quê? Família não precisa disso. Pagar boleto é o suficiente. Crença de que você pagar conta em cima de conta, dentro de conta, significa que tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Não. Isso não é prosperidade. Isso é mentira. Você tá vivendo uma vida de mentira. Você não é bem-sucedida. Você seria bem-sucedida se você não pagasse conta dentro de conta. Não vivesse pedindo dinheiro emprestado para um e para outro para pagar contas. Ah, mas eu pago. Tudo bem, você pode pagar. Tudo bem, ótimo que você pague. Mas você seria uma mulher bem-sucedida se você não precisasse ficar pedindo dinheiro emprestado para pagar as suas contas. Se no dia do vencimento você tivesse todas as suas contas pagas, seu dinheiro lá no caixinha. Pronto, se você tivesse uma reserva de emergência, se a sua empresa está trabalhando para pagar contas e ela existe há mais de 3 anos, existe algum problema. E esse problema provavelmente é você. Porque você é a líder do seu negócio, você é a líder da sua empresa. Se você ocupa um cargo de chefia, de gerência, de liderança e o teu time não está trazendo o resultado que você deseja, o problema não está no seu time, o problema está em você. Você não está liderando como deveria. E a primeira liderança que deveria ser é a liderança em você mesma. Um líder não culpa o outro. Um líder assume a sua responsabilidade e resolve o problema. Motiva a sua equipe, faz a sua equipe produzir. Então a permissão, ela vem disso. E ela vem de 3 níveis. E esses 3 níveis operam no nível consciente, que são essas crenças explícitas sobre merecimento, como eu mereço ser feliz, eu posso ter sucesso. Falta de merecimento, eu não mereço ser feliz e não posso ter sucesso. Sucesso não é para mim. Sucesso não é pra gente como da minha família. Meu pai e minha mãe não foram até esse nível, eu não posso ir além. Isso é lealdade, vamos falar sobre isso outro dia.
Nível pré-consciente, que são regras internas que emergem no momento de decisão, como um medo súbito de avançar ou uma sensação de desconforto ao receber o reconhecimento. E aí nós temos os níveis mais inconscientes, que são esses contratos psíquicos profundos que determinam os limites invisíveis da realização e felicidade. Muitas vezes eles estão ligados a traumas e padrões familiares. Ó a nossa lealdade aqui. Quando a permissão está comprometida, você pode experimentar algumas coisas, como por exemplo a autossabotagem, quando ela se aproxima, quando você está se aproximando do sucesso. A culpa desproporcional à conquista e objetivos. Sintomas físicos, ansiedade, fadiga extrema, ultrapassando os limites internos e invisíveis. Esses são os padrões repetitivos de abandono e de projeções promissoras. Agora vamos entender se uma pessoa tem capacidade e permissão, mas ela não tem energia, se ela alcança o sucesso. Capacidade, lembre-se, é ter habilidade, competência e conhecimento. Permissão é você se dar autorização interna e externa. Por isso, vamos fazer mais uma pausa aqui. Qual é a mesa que você está sentando? As pessoas que estão aí, convivendo com você, sentando com você, com quem você compartilha os seus sonhos, essas pessoas estão te autorizando, te dando permissão, te dizendo, vai, eu acredito em você, você consegue. Teus amigos estão comprando de você. Teus amigos apoiam o teu sonho, o teu sucesso, a tua família apoia teu sonho, o teu sucesso. Mas Simara, é minha família. Os amigos você pode trocar, a família não dá para trocar. Mas você consegue fechar sua boca e começar a compartilhar com quem realmente te motiva, com quem realmente te apoia. E cuidado, muito apoio também vem disfarçado de inveja. Tenha cuidado com quem você anda. Agora vamos falar sobre energia. Energia é ter disposição, motivação, vigor físico e emocional. Vamos pensar no cenário? A pessoa sabe o que fazer, sente-se autorizada, mas está sem ânimo, sem motivação, sem força, aquela preguiça de sair de casa, não está com vontade de ler aquele livro, ela tem tudo, mas ela não está afim, está sem energia. O que vai acontecer? Ela vai ter dificuldade de alcançar o sucesso. Sem energia, mesmo que você tenha permissão e capacidade e execução, você não vai conseguir executar o que você está comprometida. Percebe? Então vamos lá de novo. Olha lá. Sem energia, mesmo com permissão e capacidade, a execução pode ser comprometida. A pessoa pode procrastinar, adiar e não conseguir sustentar o esforço necessário. E então aí vem a autossabotagem, que ela pode ocorrer principalmente se a falta de energia estiver relacionada a fatores inconscientes. Por exemplo, medo do sucesso, ansiedade e depressão. Às vezes a falta de energia é uma forma de resistência mental, psíquica. Vamos a um exemplo. Alguém que tem talento e apoio, mas está deprimido. Essa pessoa, ela não vai conseguir agir, ela precisa cuidar dessa depressão dela. Precisa entender de onde é que está vindo essa depressão, já que ela tem capacidade de apoio, permissão. Agora, uma pessoa que tem energia e permissão, mas ela não tem capacidade. Energia é a vontade, a disposição e entusiasmo. Permissão é você se sentir autorizado. A capacidade, de novo, não é ter habilidade ou conhecimento necessário. Agora vamos a energia e permissão, mas sem capacidade. Energia, ela tem a vontade, ela tem a disposição, ela tem a permissão. Ela tem o entusiasmo. A permissão, ela se sente autorizada. A capacidade, ela não tem. Ela não tem habilidade, ela não tem nenhum conhecimento necessário. Olha o cenário. A pessoa quer muito, sente-se livre para agir, mas não sabe como ou não tem os recursos internos. Ela não tem talento, ela não nasceu com talento e ela também não estuda para que ela consiga alcançar o objetivo dela. Vamos dar um exemplo aqui? Olha lá.
Você é empreendedor, empresária, que está reclamando que a gente está em momento de crise e você não está conseguindo vender mais. Será que é um momento de crise? Porque esse momento ele sempre existiu e sempre vai existir no mundo. O mundo sempre vai estar em crise, o nosso país sempre vai estar em crise. Desde quando eu me conheço por gente, nosso país sempre esteve em crise, ele nunca saiu da crise. Ou será que é você que não sabe delegar atendimento, que não tem processo de atendimento, que não sabe fazer marketing, que não tem ficha técnica de custo, que não tem processo de precificação, que não tem um plano de fidelização, que nem sabe o que é um cross-sell, um upsell? Será que a culpa é da crise ou será que você não está se capacitando para resolver o problema da sua empresa? Ah, eu não quero estudar, não quero me capacitar. Ok, sua empresa tem dinheiro para investir em alguém que saiba fazer isso por você, para você? Alguém que sente na sua mesa, olhe nos seus olhos e te diga em meia hora o que significa tudo isso, crie uma estratégia, um planejamento e vá lá e faça. Você ouça, entenda e diga ok. Porque muitas vezes você também tem essa pessoa, mas você não permite que ela vá além, porque você não confia. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Aqui é a importância da inteligência emocional, de você se enxergar, né? Sem véu, pura e clara como você é. Então, ela tem dificuldade de alcançar o sucesso. Essa pessoa aqui, ela tem, vamos ver aqui, onde é que eu até parei. Energia, permissão, mas ela não tem capacidade. Então, ela também tem dificuldade de alcançar sucesso. A falta de capacidade pode levar a tentativas frustradas, erros repetitivos, sensações de incompetência. Qual que é a autossabotagem? Ela pode surgir na forma de investir em estratégias ineficazes. Ela não busca ajuda ou formação ou evita reconhecer a própria limitação, né? Vamos a um exemplo. Alguém que é muito motivado e confiante, mas não tem preparo técnico nenhum. Começou vários cursos, várias faculdades e ficou tudo pela metade. Vamos ao terceiro momento. Ela tem permissão, mas ela não tem capacidade nem energia. Será que essa pessoa alcança o sucesso? Permissão é se sente autorizado. Capacidade ela não tem. Energia ela também não tem. Ela só tem permissão. Qual que é o cenário disso? É a pessoa que se sente permitida, mas ela não sabe fazer e não tem ânimo para tentar. Possibilidade do sucesso? Improvável. A ausência de capacidade, a energia praticamente inviabiliza o sucesso. Pode haver resignação, apatia ou sensação de impotência. Autossabotagem pode se manifestar como passividade, desistência precoce ou autodepreciação. Vamos ao quarto momento. Capacidade e energia e permissão. Ela tem os três. Capacidade, energia e permissão. Qual que é o cenário? A pessoa ela sabe fazer, ela quer fazer e ela se sente autorizada a fazer. Qual que é a possibilidade dela alcançar o sucesso? Oh, minha visionária! É uma alta probabilidade de sucesso porque ela tem um equilíbrio em tudo isso. As condições internas, elas são extremamente favoráveis. Mas, no entanto, preste atenção, o sucesso ainda assim ele não é garantido, pois há fatores externos, contextos, oportunidades, imprevistos, isso também influencia. Mas, quando fala de autossabotagem, mesmo dentro desses cenários, pode haver essa autossabotagem, geralmente por fatores inconscientes, como, por exemplo, crenças limitantes, medo do sucesso, padrões familiares. Essa autossabotagem ela pode ser até sutil para quem tem os três: permissão, capacidade e energia. Como criar um obstáculo desnecessário e não reconhecer o seu próprio mérito. Qual que é o cenário disso? Capacidade mais energia, mas sem permissão. A pessoa sabe fazer, ela tem competência, ela tem motivação, disposição, mas ela não tem permissão. Ela sente que ela não pode, ela não deve, ela não tem direito. Dificilmente ela vai conseguir ter sucesso.
Agora, capacidade e energia sem permissão, a pessoa pode auto-impedir, hesitar, procrastinar ou se boicotar oportunamente. Pode surgir um sentimento de culpa, medo de julgamento, medo de ultrapassar limites impostos pela família, pela sociedade. Ela se auto-sabota. É muito comum nesse cenário a pessoa poder criar obstáculos, criar decisões, evitar se expor, não permitir colher os frutos do próprio esforço. Ela recusa promoções, não cobra pelo seu próprio trabalho, não se inscreve em oportunidades e ela costuma abandonar projetos bem pertinho de alcançar o sucesso. E ela tem sintomas emocionais: ansiedade, angústia, sensação de estagnação, frustração, baixa autoestima, sensação de bater na trave. Qual de vocês aí, visionária, tem essa sensação de putz, bati na trave, quase consegui, mas não deu certo? Esse tipo de pessoa pode justificar para si mesma ou para os outros: não é para mim, eu não sou desse meio, eu não quero chamar atenção, melhor não arriscar. Vamos para um exemplo bem prático. Alguém que repete padrões familiares de autoeliminação, mesmo sendo capaz e motivada por lealdade inconsciente à família. Por exemplo, na minha família ninguém foi além disso. Entenderam? Quando eu disse para vocês, calma que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Crenças ancestrais como não mereço, não sou boa o suficiente, sucesso é perigoso. Ah, quem fica rico, alguma coisa boa não está fazendo, nenhum rico é honesto. O sujeito se sente impedido de ser autêntico, de realizar um projeto existencial. No método CAC, no Causa-Cura, nós trabalhamos profundamente essas dimensões de permissão, reconhecendo que é nela que reside bloqueio mais significativo e transformador. Agora, a gente vai fazer um exercício que chama cartografia da experiência, tá? Então, eu quero que você, nesse exercício, você vai identificar onde é que está esse desequilíbrio que a gente acabou de falar aqui em cima, da capacitação, da energia e da permissão. Vamos viver novamente as experiências vividas, só que dessa vez sem julgamento e sem interpretação prematura, tá? Quero que você esteja aqui no estado presente, desassocie as dores, o que aconteceu com o momento agora. Então, você vai criar 3 colunas e em cada coluna você vai colocar aí no seu caderninho o que eu vou te passar. Mas antes de você criar essas colunas, eu quero que você relaxe no seu lugar onde você está nesse momento. Feche os olhos, respira profundamente, faça esse processo, aquele mesmo processo que nós fizemos lá no começo, de 1 a 3 vezes. Vamos lá. Respirando, sinta seu corpo, sinta sua presença. Se desligue de tudo aquilo que nós falamos até aqui. Esse é um momento em que eu preciso que você fique 100% no estado presente. E ainda de olhos fechados, eu quero que você, com muita atenção, com atenção plena, eu quero que você sinta o que o seu corpo sente quando você pensa nos seus bloqueios atuais. Quais são os seus bloqueios atuais? O que está te bloqueando nesse momento? O que está te impedindo de avançar nesse momento? O que o seu corpo sente? É uma tensão nas costas? É um peso nos ombros? É uma dor no peito? É uma angústia, uma tristeza? O que o seu corpo sente quando você está prestes a conquistar alguma coisa? Lembra do momento, da última vez em que você quase conseguiu, que você quase conquistou. Ou pensa naquilo que você deseja muito conquistar. O que o seu corpo diz quando você pensa nisso?
Ele tem medo? Ele tem medo de quê? De que ele tem medo? Ele tem medo de conquistar e perder de novo? Ele tem medo de rejeição? Ele tem medo de que você não consiga dar conta desse sucesso, desse projeto, desse sonho? Eu não sei qual que é o teu sonho, mas você sabe. O que ele sente? Busca. Onde é que estão esses bloqueios? Onde é que está essa tensão? Onde é que está essa sensação? De onde é que essas sensações surgem? Aperto, vazio, peso. Agora que você está identificando tudo isso, quero que você encontre a sua narrativa interior. Quais são as frases, imagens ou memórias que aparecem de forma espontânea quando você contempla esse seu desafio? Quais são as frases, quais são as narrativas que vêm? Por que você tem medo? Por que você acha que você vai fracassar quando conseguir? Por que você sente angústia? Quais são as frases? Quais são as respostas que vêm? O que você ouviu? Aonde você ouviu? Quando você ouviu que você era incapaz? Que isso não ia dar certo? O que é que tem por trás desse medo? Qual é essa narrativa interior? O que teu inconsciente está te trazendo? O que ele está te dizendo? Agora que você conseguiu encontrar essas narrativas, você está indo muito bem. Respira fundo e continua nesse exercício. Eu quero que você perceba os padrões percebidos. Que padrões você começa a notar entre a sua sensação corporal e a sua narrativa interior? Há conexões entre certos pensamentos e sensações específicas? Quais são essas sensações? Quais são essas conexões? Agora voltando para cá, novamente, você conseguiu visualizar tudo? Comenta no chat para mim. Consegui. Conta para mim quais foram as experiências sentidas no seu corpo, o que o seu corpo te diz, quais foram as tensões, quais foram as sensações que surgiram, qual foi a narrativa interior e quais foram os padrões percebidos. Agora eu quero que você pegue aí esse papel, esse caderno que está à sua frente, crie 3 colunas nele. Na primeira coluna, coloque experiência sentida. Aí você vai descrever com atenção plena o que você sente em seu corpo quando você pensa no seu sucesso. Quando você pensa nesses bloqueios, quais são as tensões, as sensações que surgem? Há peso, há aperto? Descreva nessa coluna. Descrevam nessa coluna. Vão colocando aqui no chat para mim. Muito bom que vocês compartilhem. Agora na coluna 2, eu quero que você coloque a sua narrativa. Quais são as frases? Escreve aí todas as frases. Quais foram as imagens, quais foram as memórias, onde é que você ouviu, onde é que essas crenças aí que te dizem não, que doem em alguma parte do seu corpo, surgiram? Quais são as memórias que surgiram na sua mente de forma espontânea? E na coluna 3, você vai escrever os padrões que você percebeu. Que padrão você começa a notar entre a sua sensação corporal e a sua narrativa interior? A conexão entre esses pensamentos e essas sensações, quais são? Anota tudinho aí. Anota tudo. Muito bem. Escreva tudo, anote tudo. Nesse momento presente, nesse estado presente. Faça esse exercício. Esse é o seu momento, a sua hora. Agora eu quero dizer para vocês, enquanto vocês estão
anotando que nesses 3 dias nós vamos mergulhar em temas profundos que existem dentro do método CAC, para que vocês possam reconhecer que muitos padrões que hoje limitam as suas vidas são, na verdade, estratégias adaptativas que um dia protegeram vocês. Para tornar esse processo mais profundo e significativo, nós vamos olhar para essas estruturas. Mas a gente vai também olhar para arquetipos femininos, imagens universais que habitam o nosso consciente e influenciam as nossas escolhas, emoções e relações. Quero começar com vocês a estrutura, olhando o arquetipo da estrutura da guerreira, que é a hipercompensação. Esse arquetipo da guerreira, em excesso, o arquetipo da guerreira é lindo. Eu flutuo entre esse arquetipo, bastante, inclusive. Mas ele, em excesso, ele tem um problema. Ele nos traz um problema, porque tudo que é em excesso faz mal. Ele costuma surgir em ambientes onde mostra que a vulnerabilidade é perigosa e que você não pode ser vulnerável, não é permitido. Esse padrão, ele se adapta protegendo você de rejeições e abandono e garantindo a sua sobrevivência emocional. O arquetipo da guerreira, em excesso, te traz essa sombra. Ah, Samara, mas quais são os arquetipos da guerreira na luz, para que eu possa entender? Eu não vou conseguir me aprofundar nisso, porque hoje a gente está descobrindo a dor. Mas lá no método CAC você vai conseguir identificar. Tá? Então, no arquetipo da guerreira, na sombra, ela se protege da rejeição e do abandono para garantir o seu estado emocional. Tá? Como é que ela se manifesta, esse arquetipo? Esse arquetipo ele se manifesta no perfeccionismo, na dificuldade de receber ou pedir ajuda e necessidade de controlar tudo. Eu já tive esse arquetipo 100% na sombra. E eu ainda estou permeando e saindo dele dentro das minhas dificuldades. Há 2, 3 anos, eu venho trabalhando exatamente o receber e pedir ajuda. Controlar tudo, eu já saí desse controle. Não tenho necessidade mais nenhuma de controlar. Nada, absolutamente nada. Mas eu ainda possuo algumas dificuldades entre receber e pedir ajuda. Já fui muito perfeccionista. O perfeccionismo me levou a adiar esse momento aqui com vocês durante muitos anos. Porque eu achava que eu não estava pronta. Eu sempre tinha que estar melhor, 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 melhor. Hoje eu já me libertei disso. Faço com o que eu tiver que fazer. Depois eu vou melhorando, eu vou adaptando com o tempo. Então, essa é a sombra do arquetipo da guerreira. Qual que é o custo mental disso? Exaustão crônica. A pessoa está sempre cansada. Desconexão das suas próprias necessidades e emoções. Relações desequilibradas. Muitas vezes a gente assume tudo para si. Pega demais para si. Aí é onde acontecem os burnouts da vida. Qual que é a reflexão que eu trago aqui? Reflexão arquetípica. Aqui a energia da guerreira, ela tá hipertrofiada. Hipertrofiada. Falei certo. Tive a sensação de ter falado errado. Então ela luta para proteger, mas ela esquece de descansar. Percebe? Ela esquece de descansar, de confiar e de se nutrir. O desafio é equilibrar força com vulnerabilidade e permitir se receber. Esse é o maior desafio da sombra da guerreira. Agora, a estrutura da insegura, que é a evitação. É o arquetipo da guerreira bloqueado. A gente falou do arquetipo, a sombra do arquetipo da guerreira. Agora a gente vai falar sobre esse arquetipo de forma bloqueada.
A origem disso, ela vem geralmente formada de contextos de crítica constante e invalidação emocional. A função adaptativa é evitar exposição e julgamento, protegendo-se de novas feridas. Hoje eu atendi uma paciente em crise e ela tá aqui assistindo essa aula, ela vai saber que isso aqui é para ela, porque o arquetipo dela estava bloqueado. Foi exatamente sobre isso que ela falou hoje. Ela disse para mim, eu não consigo me falar com o meu marido, eu não consigo me abrir com ele porque eu tenho medo de julgamento. Então ela está se protegendo de novas feridas, né? Ela se auto-sabota com outras questões da vida dela, com o excesso de empréstimos financeiros, que nem ela sabe com o que ela gasta, para onde vai o dinheiro, né? Isso é o auto-sabotagem. Então ela minimiza os seus próprios talentos. Ela tem medo de se colocar no mundo. Ela tem medo de se posicionar no mundo. Ela tem medo de agir, ela tem medo de ir. Ela quer ficar quietinha, acolhidinha. Qual que é o custo mental disso? O potencial não é realizado. A ansiedade antecipatória. Qual que é o custo disso? Um potencial não realizado, uma ansiedade antecipatória, isolamento social e profissional. É o arquetipo bloqueado da guerreira. Qual que é a reflexão arquetípica disso? Aqui a energia da guerreira ela está bloqueada ou reprimida. Falta energia para agir, para se defender, para lutar por si. E o convite que eu faço a você que está identificando que esse arquetipo da guerreira está bloqueado em você é: resgate a sua força interior, dê voz aos seus desejos e aos seus talentos. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Escreve aí no seu caderninho. Para você que respondeu que é o seu marido, seu filho, seu amigo, você precisa muito estar aqui presente nessas 3 aulas até o final, não sai daí, porque a pessoa mais importante da sua vida é você. Você tem que se transformar, buscar seu autoconhecimento por você, e não pelo seu marido, seu filho, seu vizinho, seu papagaio, seu cachorro, seu periquito, não interessa. É você. Enquanto você não entender que é você contra o mundo, você vai continuar repetindo padrões de fracasso, subindo e caindo, subindo e caindo. Eu tenho visionárias aqui que já ganharam muito dinheiro e perderam muito dinheiro rápido, tão rápido quanto ganharam. Durante os meus cursos, os meus treinamentos e mentorias, eu conto bastante sobre a minha história, porque eu sou exemplo, eu sou skin the game e eu sou a minha principal case de sucesso. Eu já fiz muito dinheiro e perdi muito dinheiro. A primeira vez que eu fiz dinheiro rápido e quebrei rápido, eu quebrei em quase 7 milhões de reais. Com uma construtora. Mas isso é outra história, para outro momento. Certo, minhas deusas e minhas rainhas visionárias? Vamos desbloquear a sua voz, o seu próprio desejo, o seu próprio talento. Agora vamos entender o arquetipo da criança e da amante em excesso. É uma estrutura carente, é a dependência emocional. A origem disso vem de um ambiente de apego inseguro, onde o amor era condicionado a alguma coisa. A função adaptativa disso é garantir a conexão e o pertencimento, buscando aprovação e aceitação. A manifestação é a dificuldade em estabelecer limites. Ela busca excessivamente aprovação, o medo de brilhar ou ter sucesso sozinha. O custo psíquico disso é a identidade difusa nas relações simbólicas. Fusão com o outro,
ressentimento por não ser reconhecida ou valorizada. Alguém conhece alguém assim? Alguém se identifica? Bota aí no chat. Aqui a energia da dependência predomina. É a falta de autonomia da guerreira. O caminho é fortalecer a própria identidade, aprender a dizer não, assumir o protagonismo da sua própria história. É entender, minha rainha visionária, preste atenção, entenda. É entender que é você contra o mundo. É você em primeiro lugar. Você precisa entender. Você precisa entender isso, mas você também precisa entender que você também não precisa fazer tudo sozinha. Porque aí você entra em desequilíbrio. Você precisa buscar uma mesa que você tenha apoio. Amigos, amigas que você tenha apoio. Vocês já estão sentadas na mesa visionária? Mentalidade visionária? Ai, não estão não. Então, por favor, vocês estão convidadas a sentar na mesa das visionárias. Mesa das visionárias é um encontro uma vez por mês, onde a gente trabalha mentalidade, onde a gente trabalha gestão de negócios, onde a gente trabalha marketing e diversas outras coisas. Depois vocês podem chamar no privado, olha lá no nosso grupo, os líderes do nosso grupo, e busquem mais informações sobre isso. Então eu quero que você entenda agora que essas estruturas não são caixas fechadas, mas padrões dinâmicos que podem se manifestar em diferentes áreas da vida e diferentes intensidades. Então, ao reconhecê-las, podemos buscar equilíbrio entre o nosso arquetipo interno, ativando a guerreira quando necessário, mas também acolhendo a vulnerabilidade e a necessidade de conexão. Por isso, vamos agora a mais um exercício de reflexão. Quero que você reflita comigo. Qual dessas estruturas arquetípicas você reconhece como predominante na sua vida hoje? Quais são? Vocês anotaram, eu fui falando, vocês devem ter anotado aí. Como é que ela se manifesta no seu empreendimento, no seu relacionamento, na sua vida profissional? Como é que essas guerreiras, a sombra da guerreira, a guerreira em desequilíbrio, o arquetipo da amante, da criança, aqueles outros que falamos no início da aula, como é que elas se manifestam dentro dos relacionamentos, dentro do seu empreendimento? Que função adaptativa ela ainda cumpre para você? Qual é a função? No que ela está te ajudando? O que seria possível se você pudesse integrar mais equilíbrio e força, vulnerabilidade e autonomia? O que seria possível se você integrasse equilíbrio, força, vulnerabilidade e autonomia? O que mudaria se você pudesse ser vulnerável, uma pessoa forte e ter autonomia? Nossa, que incrível, hein? Vezes! Uma mulher forte, que tem autonomia, sabe onde é que ela quer chegar, ela sabe para onde é que ela quer ir e ao mesmo tempo consegue ser vulnerável. Será que nós estamos aqui falando exatamente sobre ser feminina? Vocês têm ouvido bastante, né? Mulheres masculinizadas, que são muito masculinas, né? Mãe solo. Ia falar agora sobre mãe solo, mas eu resolvi deixar por outro momento. Porque você pode querer ser, mas você não precisa ser. Você não precisa disputar lugar com o homem, com seu marido, com seu parceiro, com seu companheiro. A mulher que é muito forte, ela normalmente se aproxima de homens frágeis, homens fracos. Porque se ela tiver um homem forte ao lado dela, ela vai, chocar, bater. Ela não vai se permitir ser cuidada. Ela não vai se permitir ser amada. Ela não vai permitir que um homem seja provedor e o líder da casa. Ela sempre vai estar em choque, competindo esse relacionamento.
Eu era essa mulher. Quando eu comecei a namorar com o Gustavo, meu namorado atual, eu ouvia muito dele no começo. Nós não estamos aqui para competir. Ele falava muito para mim isso. Isso não é uma competição. E ele me ajudou muito nesse processo de ser forte, ser uma mulher forte, vulnerável e ter autonomia. E é para esse ponto que eu quero levar você, mulher visionária, que esse lugar ele é incrível. Tome posse, seja pertencente desse lugar, porque esse lugar é maravilhoso. É o lugar que toda mulher merece e foi criada para estar. É o lugar que Deus colocou todas as rainhas, as princesas, as deusas dele. Mas com as culturas, a sociedade, as coisas mudaram muito. Ou talvez nós nunca tivemos esse lugar. E agora nós estamos conseguindo ter novamente. Ou ter finalmente essa posição onde a gente pode ser tudo. Forte, vulnerável e ter autonomia de si. Eu quero que vocês se lembrem que reconhecer esses padrões é o primeiro passo para transformá-los. Você não está sozinha, visionária. Todas nós habitamos em algum grau essas posições, essas energias arquetípicas. O autoconhecimento é o caminho para uma vida mais autêntica, leve e poderosa. Agora nós vamos falar sobre as 7 feridas da alma e o seu impacto no desenvolvimento. A gente explora isso profundamente no livro As 7 Dores da Alma. Mentira, desculpa. Os 7 Dias de Despertar Emocional, que foi inspirado nas 7 dores da alma e nas 5 feridas emocionais. Em cada capítulo eu conto um pouco da história da minha vida, como eu vivi, como eu me relacionei com essas feridas narcisistas, são feridas narcisistas, como eu curei cada uma delas, como eu transmutei, como eu transformei cada uma delas e como é que eu cheguei aqui, nesse projeto com vocês. Quem quiser saber mais sobre esse livro, depois é só entrar lá na minha bio no Instagram, que vai ter o link do livro. E agora, além do livro que vai ser lançado em agosto, físico, também vou lançar no livro digital. Você vai ter acesso à plataforma de um curso profundo sobre as 7 dores da alma, 7 feridas narcisistas, narcísicas. Então, vamos falar um pouquinho sobre elas para que você já tome conhecimento e como é que essas feridas, elas são fundamentais para moldarem as relações conosco e com o mundo. A primeira ferida é a ferida da rejeição. É o impacto psicológico, é o que compromete o senso básico de pertencimento e aceitabilidade. No empreendedorismo, ela se manifesta na vida profissional com dificuldade de se posicionar, medo de visibilidade e evita nichos específicos. A segunda ferida é o abandono. O impacto psicológico é quando ela afeta a capacidade de permanecer nas relações. Como é que ela se manifesta na vida empreendedora? Dificuldade em delegar, microgerenciamentos ou exaustão. Ferida da injustiça. O impacto psicológico é distorcer a percepção da equidade e merecimento. Como é que isso manifesta dentro da tua vida profissional e empreendedora? Subprecificação, excesso de entrega e ressentimentos com o cliente. Ai, gente, eu já fui assim. Já entreguei demais, não sabia cobrar meu valor, não sabia dar valor para o meu serviço. E ficava triste com os meus clientes. Olha, vê se pode isso. Vamos para a próxima ferida. A ferida da humilhação. Compromete o senso da dignidade e o valor intrínseco. Como é que isso se manifesta na tua vida como empreendedor e profissional? Perfeccionismo que te paralisa, medo da exposição e a síndrome da impostora. Percebe? Tá conseguindo se enxergar?
Onde é que estão os teus ciclos sabotadores? Fracasso, como é que é o impacto psicológico disso? Afeta a sua percepção de competência e eficácia pessoal. Na tua vida empreendedora, de empresário, profissional, procrastina, abandona projetos. É autossabotagem. A ferida do abuso, qual que é o impacto psicológico disso? Compromete fronteiras pessoais e senso de segurança. Se manifesta na vida empreendedora e profissional com dificuldade em estabelecer limites. Olha aonde é que vem o burnout. Relacionamentos profissionais tóxicos. Relacionamentos tóxicos. E deixa eu te falar uma coisa, o abuso, ele não sempre é o físico, mas ele também é o emocional. Às vezes ele vem disfarçado de amor e de autocuidado. Ferida da traição afeta a capacidade de confiar e se vulnerabilizar. Como é que ela se manifesta na tua vida empreendedora e profissional? Isolamento, dificuldade de formar parcerias e excessivo controle em tudo. Cadê as controladoras aqui? Essas feridas não são apenas eventos passados, mas são estruturas vivas na tua mente, na tua psique. E ela vai continuar moldando todas as percepções, decisões e comportamento. Então agora eu quero que você pegue seu caderno de novo, um papel, e escreva no seu caderno cada uma dessas feridas. Como é que elas ressoam com você. Identifique situações formativas onde essas feridas se originaram. Observa como é que elas se manifestaram hoje na tua vida profissional e no teu negócio, nos teus relacionamentos. Reconheça a sabedoria adaptativa que esta ferida trouxe e como é que ela te protegeu. Essa ferida te protege de quê? Como é que ela te protege? Aí eu quero que você visualize como é que seria a sua vida sem essa ferida. Se essa ferida finalmente se cicatrizasse, quem seria você? Se você pudesse em algum momento da sua vida, se você pudesse agora, em algum momento da sua vida, não ter relacionamento tóxico, não precisar se proteger demais, se você pudesse em algum momento da sua vida hoje, se colocar como competente, como a mulher competente que você é. Se você pudesse, na sua vida hoje, enfrentar aquilo que você tem maior medo na vida, se o teu senso de dignidade e valor fosse elevadíssimo, como é que seria a tua vida? Se você pudesse hoje ter senso de merecimento, aonde você chegaria? Se você pudesse hoje ter senso de pertencimento com você e com as suas relações. Se você não tivesse problema em delegar, se você não tivesse problema em fazer microgerenciamentos, se você não estivesse exausta, cansada, em plena segunda-feira, como se já fosse sexta, como é que seria a sua semana? Coloca aí, anota aí. Se você pudesse viver a sua vida sem rejeição, sem se sentir rejeitada, sem ter medo de rejeição, sem ter medo de abandono, sem ter medo da injustiça, sem ter medo de ser humilhada do que as pessoas vão pensar ou vão falar, como é que seria a tua vida hoje? Anota em tudo, coloca em tudo no teu caderno, que isso vai ser extremamente importante. Você está criando um mapa. Todos os exercícios que nós estamos fazendo aqui, nós estamos criando um mapa. Um mapa onde você vai poder analisar, criar estratégia de planejamento no terceiro dia para mudar os padrões de dor, de fracasso, de autossabotagem na tua vida. Se você não conseguiu acompanhar tudo, não tem problema. Essa aula vai ficar gravada e você vai poder acessar ela por 48 horas. Depois você pega, volta aqui e refaz os exercícios. Só não deixa acumular, tá bom? Só não deixa acumular, isso é importante. Então,
Então agora vamos para o fenômeno. Então agora vamos falar sobre pré-queda. A dinâmica do mindset, a resistência da mudança. Mas o que é isso, Simara? É um fenômeno fascinante que observamos no processo terapêutico e no desenvolvimento pessoal. É o que chamamos de pré-queda. É uma intensificação dos sintomas e desafios que precede a um avanço significativo. Na perspectiva sociodinâmica, esse fenômeno ele pode estar compreendido como uma manifestação de resistência mental, psíquica. É um mecanismo natural do aparelho psíquico da sua mente que busca manter uma homeostase, mesmo quando um equilíbrio atual é desfuncional. É quando alguém que está em um relacionamento tóxico não consegue sair dele. É quando alguém, quando tá dentro desse relacionamento tóxico, ela sabe que ela tá infeliz. Essa pessoa pode sentir medo da mudança, porque a sua mente prefere manter o que já conhece, que é a homeostase. Em vez de enfrentar o desconhecido, essa resistência psíquica mental, ela impede que ela tome uma atitude, mesmo que o equilíbrio atual seja prejudicial. A pré-queda é um fenômeno psicológico que ocorre quando uma pessoa está prestes a romper um padrão limitante, a transcender para um novo nível de consciência e comportamento. Esse momento é um processo desafiador, porque envolve uma reorganização interna e profunda. Vamos detalhar os elementos mencionados agora. O sistema de crença é desafiado. O seu mapa mental interno entra numa dissonância cognitiva, ou seja, há um conflito entre o que você sempre acreditou e a nova realidade que está emergindo. Isso pode gerar dúvida, insegurança, resistência, mecanismos de defesa e acabar se intensificando isso dentro de você. Para evitar esse desconforto da mudança, sua mente ela pode ativar mecanismos de defesa como projeção. Você atribui a outras pessoas sentimentos ou intenções que na realidade não são seus ou são só seus. Racionalização cria justificativas para evitar a mudança, como não é o momento certo, eu não estou pronta, eu não preciso disso agora. Evita, foge da situação, procrastina ou se distrai com outras coisas. Ao invés de estudar, vai passar o final de semana assistindo Netflix ou no samba. Sintomas somáticos podem ser o corpo reagindo com estresse da transformação. Isso pode se manifestar como uma fadiga extrema, dores musculares, insônia, ansiedade ou uma sensação de aperto no peito. Gatilhos externos aparecem para se multiplicar. Sua percepção se torna imperceptível. Sinais que confirmam o padrão antigo. Por exemplo, se você está tentando se libertar da necessidade de aprovação, você pode começar a notar mais críticas e situações que reforçam essa tua insegurança. Mas por que isso acontece? A mente, ela acaba buscando essa homeostase, ou seja, para manter o equilíbrio interno, mesmo que esse equilíbrio seja disfuncional. Quando você tenta mudar isso, o seu sistema interno ele reage como se estivesse sob uma ameaça, ativando mecanismos de resistência. E não se esqueça, você começa a emanar para o universo e o universo começa a mandar para você. Isso significa fracasso? Não, muito pelo contrário, visionária. Esse processo é um sinal de crescimento. A pré-queda indica que você está tocando na estrutura que precisa ser reorganizada. E antes da transformação acontecer. Eu gostaria muito de ensinar vocês hoje a identificar o que essa pré-queda faz, mas por causa do nosso tempo, nós não vamos conseguir. Já estamos há quase 1h30 em nossa aula. E
também pelo motivo de que vocês precisam mudar o mindset de vocês precisam identificar de onde é que vem essas dores, esses traumas, essas crenças, para que vocês então, quando vir o momento da pré-queda, vocês consigam ultrapassar ele, não bater nele e voltar de novo, fazendo com que esse ciclo se repita, se repita, se repita. Tudo tem padrão. Tudo tem padrão. E a pré-queda, ela vem de um padrão. O padrão é acontecimento, comportamento e relacionamento. Lembra que eu falei para vocês? Comportamento muda relacionamento, relacionamento muda comportamento. E o que rege esses dois são os acontecimentos. Eu ouso dizer e ouso falar para você que não importa o que aconteceu lá atrás. Você precisa pensar e focar no aqui, no agora. Só que, olha que louco isso, porque o aqui e o agora é resultado do que você plantou lá atrás. E talvez não seja nem daquilo que você plantou, mas que o teu pai e a tua mãe plantaram. Então você precisa sim olhar lá para trás. Não dá só para olhar aqui para frente e fazer, passar que nem um caminhão em cima. Não. É por isso que a gente está construindo isso daqui. É por isso que a gente está buscando essas informações. Que a gente precisa olhar lá para trás, identificar essas crenças, onde é que aconteceu, quando tudo aconteceu. Né? Para que você agora, no hoje, consiga olhar para o que está acontecendo, entender esses padrões e aí sim você conseguir revertê-los. Você conseguir ultrapassar a pré-queda. Porque a pré-queda, ela sempre vai acontecer. Ela sempre vai acontecer. E aí eu tenho que te dizer assim, ó, peça mais pré-queda. Não diga como as nossas evangélicas queridas e que eu amo e que eu dizia muito dessa forma. Tá amarrado e queimado em nome de Jesus, isso não vai acontecer nunca mais comigo na minha vida. Quando você joga isso pro universo, você tá dizendo o que pro universo? Eu não quero aprender com isso. E se você não quer aprender com o que está acontecendo na sua vida, o que você acha que vai acontecer? Vai se repetir até que você aprenda. Então é melhor que você aprenda logo. Melhor que você sofra logo, que você quebre logo a cara, que você chore, que você rasgue seu corpo, sua alma, seu coração. É melhor que isso seja agora. Ou você quer passar uma vida inteira de sofrimento? E eu não posso fazer isso por você. A única pessoa que pode fazer isso por você é você mesma. É só você. Não adianta você estar aqui assistindo essa aula, adquirindo todo esse conhecimento, se você não tomar uma ação. Nós falamos sobre esse arquetipo lá atrás. Você vai se tornar aquele arquetipo lá atrás que nós falamos. Qual que é? Vocês lembram? Nota aí o nome do arquetipo, quero ver se vocês lembram. Né? O arquetipo da mulher que sabe tudo e não faz. Ela tem conhecimento da sua inteligência emocional, ela tem conhecimento das suas dores, dos seus medos, dos seus traumas, mas ela não age. Você precisa se permitir. Se você prefere passar pelo momento da pré-queda, ou seja, quebrar os ciclos de dor, de insucesso, de fracasso, de doença, das pereba que acontece na sua vida, se você quer aprender a identificar esses 3 padrões, acontecimento, comportamento e relacionamento, ou se você quer passar a vida aí sofrendo. É você que precisa entender o que você quer agora, nesse momento. Lá no nosso método do causa-cura, método CAC, nós aprendemos a reconhecer a pré-queda como um indicador de progresso iminente, não como um retrocesso. A chave está em desenvolver a capacidade de sustentar a tensão psíquica mental que acompanha essa transformação sem recuar, porque está conflitante, porque está doendo, e voltar para a tua zona de conforto. Agora vamos voltar a falar sobre permissão, porque a sua falta de permissão está relacionada a relacionamentos e é isso que gera o seu comportamento. Vamos agora realizar um exercício profundo para explorar as dimensões de não permissão na sua vida. Pegue seu caderno, pegue seu papel e complete a seguinte frase. Eu não me permito, porque eu temo que... Eu não me permito, escreva aquilo que você não se permite, não permite. Porque eu temo que, escreva aquilo que você tem medo.
Por exemplo, eu não me permito cobrar o meu valor porque eu temo que as pessoas me rejeitem. Porque eu temo que as pessoas não comprem de mim. Eu não me permito delegar porque eu temo que ninguém cuide tão bem quanto eu. Eu não me permito descansar porque eu temo ser vista como preguiçosa ou insuficiente. Eu não me permito ser vista porque eu temo ser julgada e humilhada. Eu não me permito prosperar sem culpa porque temo perder conexões importantes. Agora, para cada não permissão, eu quero que você identifique e explore a origem. De onde é que veio essa regra interna, hein? Que figura significativa ou experiências instaurou essa regra aí dentro de você? A função protetora. Como é que esta regra aí, como é que o não permissão tentou te proteger? Tenta te proteger hoje ou tentou te proteger no passado? Qual é o custo atual disso? O que você perde hoje ao manter essa não permissão ativa? Quais são as suas necessidades subjacentes? Que necessidade legítima está por trás desta não permissão? Por exemplo, segurança, pertencimento, reconhecimento. Agora vamos para as permissões alternativas. Que nova permissão poderia atender a esta necessidade de forma saudável? Vamos lá? Então escrevam, completem a frase. Eu não me permito X coisa porque eu temo X coisa. Já dei o exemplo para vocês. E daí eu quero que vocês identifiquem essas perguntas que eu fiz. Se vocês não conseguirem fazer agora, foi muito rápido, vocês podem voltar um pouquinho à aula e responderem. Com esse exercício, eu quero que vocês entendam o que está distraindo vocês. Como é que vocês podem mudar o comportamento de vocês. Porque assim como suas relações definem seus comportamentos também definem os seus relacionamentos. Tudo que fazemos até aqui é para identificar padrão. Olha só. Quando vocês fazem aí a tarefa de vocês, eu quero compartilhar com vocês a minha própria jornada, não apenas como uma facilitadora, mas como alguém que viveu profundamente esse processo de mudança de mindset e quebra de padrão. Durante anos, eu habitei os arquetipos que discutimos hoje, todos eles. Como a cuidadora, a compulsiva, a guerreira. Eu construí identidade em torno de atender às necessidades dos outros. E eu negligenciava as minhas próprias fronteiras, as minhas próprias necessidades. Pensem que quando eu estava preocupada em cuidar do outro, eu vivia pânico, depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade, cheguei a ser diagnosticada como esquizofrênica. As minhas dores eram muitas e eram intensas, mas eu era sempre a menina, a mulher que divertia todo mundo, que aglomerava, aglutinadora. E eu comecei a ficar doente, mais doente, mais doente. Eu fui perdendo essas pessoas que estavam à minha volta, porque eu era divertida e aglutinadora. Fui chamada de instável, ao invés de ser acolhida. Hoje eu olho para trás e eu lembro dessas pessoas e eu percebo que hoje eu fui e elas ficaram presas há um tempo que não existe mais. E ao mesmo tempo, um pouco mais à frente, eu saí do mundo da diversão, fui para o mundo do trabalho, do corporativo, do empreendedorismo e quis transformar a vida de muitas outras mulheres e meninas sem antes nem ter transformado a minha. Meu primeiro projeto com violência doméstica, violência do homem com a mulher, da mulher para com os filhos, dos pais com os filhos, eu comecei em 2013 e eu ainda não tinha nem consciência de que eu vivia um relacionamento tóxico e abusivo.
Eu já tinha essa vontade de mudar, ajudar a transformar a vida do outro, mas eu não transformava a minha. E naquele momento, naquela época, eu era perfeccionista, desassociada. Eu mantinha uma fachada de competência enquanto eu lutava com um profundo sentimento de inadequação. Minhas não permissões eram poderosas. Eu não me permitia receber sem dar nada em troca. Eu não me permitia descansar sem culpa. Gente, eu trabalhava praticamente 24 horas, eu dormia muito pouco. Eu não me permitia estabelecer limites sem medo de ser abandonada. Esse comportamento não era falta de caráter e nem instabilidade, mas adaptações inteligentes a um ambiente onde o amor parecia ser condicionado a algo, onde a vulnerabilidade era arriscada, onde o meu valor estava sempre atrelado à minha utilidade. Eu precisava servir, ser útil, sorrir, mas eu não podia ficar triste. Minha transformação não foi linear e nem instantânea, ela foi um processo gradual. Reconhecer esses padrões com compaixão e não com julgamento, compreender suas origens e funções adaptativas, identificar as necessidades legítimas por trás deles, desenvolver novas formas de entender essas necessidades, praticar novas permissões, mesmo quando desconfortáveis. Foi desconfortável. Foi desconfortável. Quando eu comecei meu relacionamento atual, era extremamente desconfortável ter um homem provedor dentro de casa, porque eu me sentia sufocada. Ouvir ele dizer, olha, você não precisa trabalhar, se você for trabalhar, eu quero que você trabalhe com o que você ama, com o que você gosta, e não se preocupa com as contas, não se preocupa com o dinheiro, tá aqui, tem dinheiro pra você ter empregada, fazer a unha, pro salão, você não vai, nada vai te faltar. Isso era como se ele estivesse pegando a minha garganta e me enforcando, me pegando uma faca e enfiando no meu peito, era exatamente isso que eu sentia, uma angústia horrorosa. Eu tive que voltar para a terapia sendo terapeuta para trabalhar isso em mim. Porque doía, era desconfortável e eu não sabia trabalhar isso em mim. Hoje eu faço o que eu amo, o que eu quero, que era estar aqui com vocês, a transformar vocês. Mas para eu chegar até aqui eu tive que fazer a minha transformação, eu tive que passar por isso. Eu tive que saber ser vulnerável, forte, independente e feminina. Eu tive que entender qual era o meu papel. E eu hoje amo estar onde eu estou, fazer esse protagonismo na minha história, na minha vida com esse papel. E foi assim que o método CAC, o método do Causa Cura, nasceu. Foi nessa jornada pessoal, combinando insights da psicologia profunda, da neurociência, a teoria do apego, a teoria do desapego, práticas contemplativas. Hoje eu ainda trabalho diariamente com as minhas estruturas, com os meus arquetipos, mas a diferença é que eu não sou mais dominada por elas. Eu posso observá-las, compreendê-las e escolher qual é a resposta mais alinhada aos meus valores e às minhas necessidades atuais. Esta é a verdadeira liberdade. Não é a ausência dos padrões, mas é a capacidade de se relacionar consciente com cada um deles. Vocês conseguem entender isso, minhas rainhas? Agora, hoje realizamos um trabalho profundo de diagnóstico e reconhecimento. Exploramos os arquetipos do sofrimento e como é que eles se manifestam em nossas vidas. Compreendemos 3 dimensões de transformação, capacidade, exposição e permissão. Mapeamos estruturas psicológicas, mindsets predominantes e as suas funções adaptativas. Olha o tanto de coisa incrível que a gente estudou aqui. Identificamos as feridas narcisistas, as 7 dores da alma, que moldam a sua relação consigo mesmo e com o mundo. Reconhecemos o fenômeno da pré-queda, como é que essa parte natural do processo da mudança, como é que é isso.
Exploramos como os seus mapas mentais filtram e constituem a sua experiência na realidade. Investigamos as suas não permissões e seus custos psíquicos. Este trabalho de reconhecimento é fundamental, pois não podemos transformar o que não conseguimos ver claramente. Amanhã, no dia 2, daremos continuidade à nossa jornada, vamos aprofundar esse processo de integração e transformação, como transformar feridas, as 7 dores da alma, em fontes de sabedoria e força, técnicas para reprogramação de crenças limitantes, prática para expandir as suas permissões internas, estratégias para sustentar a mudança mesmo durante a pré-queda, ferramentas para integrar aspectos dissociados de experiência. O que você iniciou aqui hoje é apenas o começo, minha visionária. Deusa maravilhosa. No dia 2, nós vamos juntas dar o próximo passo a mergulhar no caminho da cura e da reconstrução interna. Eu quero que você se lembre que você não está quebrada precisando de conserto. Você está em um processo de integração e expansão da consciência. Cada insight é um passo nessa jornada. Nós nos vemos amanhã para a transformação e reconhecimento e ação e compaixão com uma força real. Quero que você se prepare para esse mergulho ainda mais profundo em direção à sua liberdade e potência. Gratidão.